episódio de hoje do nosso podcast Papo de Dermato, nós vamos conversar com a doutora Melissa Alfredo, que fez um observership e foi bolsista do Skin of Color Society. Ela estudou a fundo as doenças dermatológicas na pele negra e veio contar pra gente toda a experiência que ela teve em conseguir esse estágio, em ir para os Estados Unidos, o que há de diferente nesses ambulatórios específicos e contar pra gente quais são as perspectivas futuras nessa área da dermatologia que é tão pouco explorada, e ela conta como que ela pretende atuar nessa área. Então não perca nosso próximo episódio. Para você que acompanha aqui a gente, não esqueça de seguir no canal do YouTube, nas plataformas de podcast. Então aproveite e já faça isso agora e fique agora com o nosso episódio. Estamos começando mais um episódio do nosso Papo de Dermato e hoje eu tenho uma convidada muito especial para trazer para vocês, que é a Melissa Alfredo. Vou falar para vocês aqui um pouquinho aqui do currículo dela. Ela fez faculdade de medicina na Universidade Federal de Santa Maria, depois fez residência médica em dermatologia na Unesp, é titular pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e faz mestrado em Fisiopatologia em Clínica Médica com ênfase em melasma na Unesp também. Ela fez um aperfeiçoamento em pele negra como observership e foi bolsista do Skin of Color Society. E ela vai contar um pouco pra gente aí de toda essa experiência que ela teve. Melissa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro, ao nosso estúdio. É um prazer recebê-la aqui com a gente. Obrigada, estou muito honrada pelo convite. Obrigada, Miki. Queria que você contasse pra gente um pouco de como que foi, primeiro, assim, escolher fazer medicina, depois escolher fazer dermatologia. Como que foram essas escolhas da sua vida? Como que foi sua trajetória até chegar aqui? Eu escolhi fazer medicina antes de entrar no ensino médio. Na verdade, quem me inspirou um pouco foi minha pediatra. Porque no meu núcleo familiar não tem nenhum médico, só primos mais distantes que eu não tenho contato, mas era a médica que eu tinha contato da vida inteira. Minha irmã é mais nova, então ela também, eu sempre ia junto. E quando chegou meio que 8ª série, 9º ano, eu pensei, né, porque eu já tinha pensado em várias outras coisas, mas, tipo assim, eu conseguia me ver trabalhando igual ela trabalhava, atendendo pessoas e acompanhando, resolvendo problemas. E aí despertou, assim, eu decidi, foi bom essa época, porque era aquela época que a gente estuda muito pro vestibular, então meio que eu estava mais focada para passar no vestibular quando acabasse o ensino médio. E eu entrei na faculdade sem saber a especialidade específica que eu ia querer. E fui gostando das coisas ao longo da faculdade. E aí eu gostava de várias coisas. E no começo foi mais fácil eu descartar as que eu não gostava mais. E fui selecionando. No fim das contas, eu fiquei em dúvida entre endócrino e dermato. E eu decidi mesmo no último semestre da faculdade, na época dos optativos, que aí eu fiz nas duas especialidades. Fiz em clínica médica, que eu gostava bastante também, a parte de emergência, se eu ia gostar ou não. E aí eu decidi que de todos era dermato mesmo. Então eu acabei a faculdade com certeza do que eu ia querer, mas eu não estava preparada para passar. Bom, que história legal. Acho que muitas pessoas se inspiram, né, em pessoas próximas, quando não tem alguma referência da família. O pediatra realmente é o contato próximo que a gente acaba tendo ali durante a infância que desperta esse interesse, né? Eu achei muito legal quando eu estava estudando sobre o que a gente ia falar, que você fez uma especialização em pele negra, né, na Skin of Color Society, que não é bem uma especialização, você fez um observership, né, acompanhou. Eu queria entender de onde surgiu essa ideia de você ir para lá, como que foi a sua pesquisa para escolher onde você ia, como que foi isso? Quando eu entrei na residência, né, no R1, uma semente foi plantada, que foi pelo meu chefe, o Dr. Hélio Miotti. Ele conversou um dia comigo sobre nichos na dermatologia, que seria interessante eu pensar se eu não me interessasse por pele negra, que era um nicho pouco explorado, que precisava de estudo. E eu achei interessante. Na época eu estava pensando que eu ia querer prestar o mestrado, até pensei em projetos sobre isso, mas não vingou muito, a gente não tinha a amostra necessária lá na cidade. Mas tá, ficou por isso. No ano seguinte, no R2, eu voltei a fazer aulas de inglês. E aí
A minha professora, numa das aulas, que a gente estava se preparando para a prova de proficiência do mestrado, ela me mostrou um TED Talks que era de uma dermatologista americana, que chama a doutora Diana Lester. Ela fundou o serviço de Skin of Color da Universidade de São Francisco, na Califórnia. E ela começava o TED Talks falando sobre a dificuldade de diagnósticos em pacientes com pele negra, a dificuldade de dermatologistas saberem identificar doenças que podem ser até potencialmente graves, como a doença de Lyme, e que nos livros, textos principais, os retratos eram de pessoas com pele clara, e aí, a parte de pele negra às vezes ficava para IST, sífilis, e que isso não era o retrato da realidade, então ela se preocupava muito com isso. E assim ela criou esse serviço e ensinava alunos de medicina, residentes, a identificar as doenças na pele da pessoa de pele negra e tratar corretamente. Quando eu vi, deu um start assim no meu coração. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa mulher, eu preciso ir em algum serviço de referência, porque é muito distante da nossa realidade, sabe? Aquilo que ela falou meio que acendeu uma chama, e aí eu fui atrás. Tentei falar com a universidade, tentei achar e-mails dela, não achava, ninguém me respondia. E aí, um dia, procurando lá no currículo dela, nas coisas que ela participava, eu vi que ela era mentora da Skin of Color Society. Aí eu entrei no site, foi uma grande descoberta, porque eu não sabia que existia essa sociedade. E lá tinha e-mails, e aí eu mandei um e-mail na cara de pau. Falei, oi, eu sou a Melissa, residente, eu tenho interesse em fazer um estágio com a doutora Diana Lester, lá na UCSF, não sei o quê, papapá. Foi o único e-mail que me respondeu, o e-mail que abriu todas as portas, assim. Eles falaram que estavam muito felizes com o meu interesse e que eu podia me inscrever para o programa de bolsas de 2022, que ia ter e que estava aberto até o fim daquele mês ali, sei lá, faltavam 2 semanas para encerrar. Aí eu corri contra o tempo, eu precisava entrar em contato com ela, ela precisava me aceitar e fazer uma carta. O Dr. Hélio precisava fazer uma carta e eu tinha que fazer um statement, arrumar o meu currículo em inglês e mandar mais uns documentos que eles pediam. Eu fiz, foi um pouco turbulento, mas deu certo. Eu consegui falar com ela, ela me aceitou. E aí a gente aplicou. Isso era em novembro de 2021, um ano antes do meu estágio desejado, né? E aí passou o tempo, a resposta só ia ser no começo do ano. Janeiro, fevereiro, nada. Aí, em março, eu recebi um e-mail que eu fui contemplada, que eu ganhei a bolsa para o Observership de 2022 e que estava tudo certo, bem-vinda à Skin of Color Society. Antes disso, eu tive que ser membra aspirante, né? Tipo, entrar como residente. Aí, antes disso, eles me aceitaram, ficava toda aquela coisa. De repente, vinha um e-mail: você foi aceita como membro, tá? Aí, depois chegou esse e-mail, muitos meses depois, né? Foi uma notícia muito boa, fiquei muito feliz com isso. E ao longo do ano eu fui me preparando, eu já estava no R3, já estava no mestrado, as coisas estavam acontecendo. Então, no meio do ano eu consegui comprar as passagens. E aí eu decidi comprar, como eu nunca tinha ido para os Estados Unidos ainda, eu comprei uma passagem para Nova York primeiro, depois para Califórnia e a de volta. Ainda bem, vamos entender o que aconteceu. Chegou agosto, a doutora Jenna, ela me mandou um e-mail falando que eu não poderia ir, porque a Universidade da Califórnia não estava aceitando estrangeiros ainda por conta do Covid, que a situação estava incerta. A gente já sabia que estava incerta no ano anterior, mas achamos que até aquele momento ia ter resolvido, né? Não resolveu, meu mundo caiu, fiquei muito mal. E aí eu não tinha um plano B, o meu plano A era aquele, e eu não queria também ter outro plano, porque eu foquei que eu queria fazer aquele estágio de qualquer jeito. Então, eu mandei um novo e-mail para a Skin of Color Society. A pessoa que me respondia, ela era muito gentil, e aí eu expliquei toda a situação, falei que eu já tinha as passagens compradas, que o meu mês do optativo era aquele, que eu não queria, não podia mudar, se eu poderia ir para outro serviço. Eles autorizaram, disseram que se eu achasse algum outro preceptor e outro serviço que me aceitasse, eu poderia ir. E então eu disparei uns 20, 30 e-mails, assim, para todos os mentores que eu encontrei dos Estados Unidos que faziam parte da Skin of Color Society, porque esse era o pré-requisito. Alguns estavam de licença, outros já tinham muitos mentorados, a maioria negou. Uma tinha aceito, mas era um serviço que ela falou que não era o adequado, porque ela trabalhava meio que em várias periferias, que eu ia ter que ficar me deslocando, que não era um hospital-escola. Então, se eu não conseguisse nada, ela estava à disposição, mas não era o ideal para mim, ela foi honesta, né?
E aí eu fiquei esperando, né? Fiquei, putz, e agora? Até que em setembro, assim, na boca do gol, eu recebi uma resposta da doutora Sherry Fry. Ela é da Universidade de Howard, em Washington, D.C. E aí ela disse que sim, que eu poderia fazer o estágio lá, que eles ficariam felizes em me receber e que tudo bem. Eu comuniquei a SOX e deu certo. E aí, aquela passagem abençoada do sonho de Nova York fez todo sentido, porque Washington é muito perto. Então, eu acabei indo para Washington de trem, foi super barato, assim, eu não tive tantos prejuízos, só perdi uma passagem que era da Califórnia. Então, eu passei o mês inteiro de novembro lá. Foi um mês muito especial. Eu entrei assim como se fosse num universo paralelo, né? Quando eu cheguei, eu acabei descobrindo que aquela universidade era uma universidade historicamente negra. Então, uma universidade que tinha sido criada na época da segregação, era uma época que ainda tinha muitos problemas entre brancos e negros, e aí eles criaram universidades com o objetivo de ter um ensino de ponta, alta qualidade para a população negra. Hoje em dia, óbvio, é um espaço aberto, mas tem essa história por trás. Então, quando eu cheguei, eu me deparei com uma situação em que todas as preceptoras eram negras. Todo mundo ali era negro e tinha tons de pele diferente, cabelos diferentes, tranças e, enfim, era um universo à parte. E eu achei o máximo, porque é muito diferente da realidade que a gente tem aqui. Foi um mês muito especial, né? Eu acompanhava a doutora Sherry Fry em todos os ambulatórios que ela fazia. O esquema lá de residência é levemente diferente daqui. Os residentes são um pouco mais velhos, porque eles precisam fazer uma universidade antes de entrar na medicina, né? Que é como se fosse uma pós-graduação. E aí, para entrar na dermato, tem que fazer 1 ano de medicina interna e depois entrar na dermato mais 3 anos. Lá tinha alguns ambulatórios específicos, eu rodei em 2 prédios, eram 3 ou 4, eu não lembro, mas no prédio que eu tava tinha os ambulatórios de dermatologia geral, de doenças, de cosmetria, um de hidradenitis supurativa, tinha pequenos procedimentos. No outro prédio também tinha procedimentos, cosmetria, algumas tecnologias, e o foco dessa preceptora também era a pele negra, né? E foi assim, eu fiz muitas amizades, fui muito bem tratada, vi muitos medicamentos que a gente não tem acesso aqui ainda, que lá eles já usam há bastante tempo, funciona, eles gostam, vi também eles fazendo PRP com muita frequência, doenças dos cabelos e como eles tratavam de uma maneira diferente, tipo assim, o cuidado que eles têm de prestar atenção no dia a dia da pessoa, se ela lava o cabelo todo dia, se ela usa trança ou não, prescrever o minoxidil em pomada para algumas pessoas que não podem ou não querem usar o spray, a medicação para o vitiligo, inibidor da JAK, infiltração com aquela cândida para verruga, coisas diferentes, assim, muito laser na pele negra, e foi ótimo, eu gostei muito, foi uma experiência, assim, espetacular. Nossa, eu não queria voltar. Eu fiquei muito feliz de estar lá, assim. Foi muito bom, eu gostei. Nossa, é uma experiência incrível, realmente. Imagino que tenha agregado muito até na sua prática, né? E Aham. você contou um pouquinho, assim, do que você viu. E o que que te chamou mais atenção, assim, de conduta diferente, de, assim, número de pacientes em ambulatório, um ambulatório específico que não é tão comum, por exemplo, aqui no Brasil? O que que você viu de diferente, assim, mais lá? Dos ambulatórios, eu achei até meio parecido. O que era diferente é que lá o paciente paga por tudo, né? Então, os pacientes pagavam pela consulta e pelos procedimentos. É um preço menor do que o mercado, mas era pago, não era barato. Então, não é assim, porta aberta, né? Tem um diferencial para os pacientes que chegam até lá. E tem muito estrangeiro lá que fala espanhol, enfim, pessoal do México, América Central. Então, muitos pacientes vinham com tradutores, muitos pacientes que não, o convênio não tinha o tradutor, às vezes não entendia nada. Eu tive que ser tradutora e eu nem falo espanhol. Ai, ai, eu passei uns apertos assim, porque era para ser um observership, e aí no fim das contas eu atendi sozinha quando o residente não foi. Foi uma alegria, né? Um desafio, foi legal. Mas de conduta diferente, a hidroquinona em porcentagens altíssimas, assim, eu nunca tinha visto. É muito frequente eles usarem 8%, 12%, assim. Quanto mais pigmentada tá a mácula, mais forte é a porcentagem de hidroquinona. Eu fiquei, assim, muito impressionada, questionei, porque eu falei que aqui no Brasil é até 4% com muita parcimônia.
E aí eles falaram que não, cuidando e usando corretamente, parando o tempo por certo, tá tudo bem. E usam mesmo, tipo, na aula que eu assisti era concentrações de 2 a 16%. Eu não vi 16, eu vi no máximo 12, mas eu fiquei bem impressionada. O minoxidil em pomada também me impressionou, porque eu nunca tinha visto, eu achei super legal, assim, era geralmente para aquelas pacientes que usam cabelo todo trançado, que fica aquela trança mais coladinha no couro cabeludo e os espaços, que aí realmente fica ruim, né, de passar o líquido, então eu deixava a pomada. O laser eu achei muito interessante, né, porque aqui a gente praticamente não faz, só usa ND-IAG. Lá também, mas como eles tinham mais radiofrequência microagulhada na residência, na minha não tinha. Acho que é isso, assim, de condutas diferentes. Mas dos ambulatórios mesmo, eu não vi tanta diferença. Alguns eram mais movimentados e outros menos. Tinha um ambulatório com a chefe do serviço, que fala que é chairman, que era o de hidradenite, que recebia muitos residentes de fora, que faziam pesquisa com ela. Então, ela é um grande nome, assim, na hidradenite, eu também descobri lá. Ai, gente, que vergonha, né, que a gente passa, não conhece as pessoas, e aí, de repente, um residente leva um livro pra mulher autografar. Eu, meu Deus, quem é? Ai, ai, isso aí foi bom. E os outros ambulatórios, eu achei assim, o número é reduzido, mas tem poucos residentes rodando em cada lugar. Eles têm muitos R1 da clínica, que rodam junto e fazem o mesmo trabalho que o pessoal da Dermato, e muitos acadêmicos que também fazem. Então, todo mundo meio que trabalha igual ali nos ambulatórios e checa todos os casos. O preceptor é bem presente lá. E, e é isso. Foi bom. Condutas discutidas. Achei essa parte acadêmica boa. Nossa, muito interessante. E queria saber assim, o que que você, com essa experiência, o que que você pretende assim para o futuro? Quais são as suas projeções, sabendo de todo esse mundo à parte que você viveu, toda essa experiência? O que que você imagina aqui, pensando? Você pretende voltar para lá? Você pretende ir e ficar? Pretende ficar aqui, fazer algo aqui nesse sentido? Como que é a sua perspectiva? Então, quando eu voltei, eu já queria voltar. Você veio com um pezinho lá e Eu um cá. vim pensando, nossa, eu preciso voltar para lá. Mas depois que a realidade foi se instaurando, né? Não é tão simples assim, né? Para você ser especialista lá, teria que fazer residência novamente, eu não estou disposta. Mas eu quero voltar para fazer um fellow. Eu acho que o observership foi uma porta de entrada, assim, para um universo maravilhoso que eu quero fazer parte. Então, eu pretendo, não sei quando ainda, mas eu gostaria muito de ficar mais alguns meses, quem sabe um ano, fazendo um fellow nesse serviço ou em outro semelhante, porque tem vários, né? Skin of Color Society é uma sociedade forte nos Estados Unidos, então eles estudam bastante e tem vários centros muito bons pelo país. E na realidade atual, acabou que eu entrei num serviço também de especialização como preceptora e a gente está instaurando agora um ambulatório de pele negra. Então, eu estou bem feliz porque é uma oportunidade de disseminar conhecimento, dos residentes ficarem um pouco mais confortáveis, né, com essa situação, porque aquele TED Talk que eu ouvi antes de eu querer, ela falava isso, que 47% dos residentes americanos, eles não se sentiam confortáveis para tratar a pele negra. E que os pacientes sentiam isso, sabe? Que assim, às vezes não quer tocar o meu cabelo, não sabe o que eu tenho, não enxerga a lesão na minha pele. Então, me tocou muito isso, sabe? E na nossa realidade, mais da metade da população brasileira é negra. Então, não ter um serviço de qualidade para a população, que é a maioria, tá errado, né? Então, eu quero fazer parte disso. Eu acho que conhecimento é uma bênção. A gente tem que espalhar, tem que estudar. Falta muito estudo nisso no Brasil, pouquíssimo, quase nada. Então, os planos são esses: projetos, né? Terminar meu mestrado, terminar esses projetos em andamento, pesquisar mais sobre pele negra e poder acrescentar isso para os novos dermatologistas. Que ótimo. E falando em novos dermatologistas, que conselho você daria para alguém que está ou né, tá fazendo dermatologia ou está na faculdade de medicina e gostaria de seguir os seus passos, fazer algo semelhante, conhecer, se especializar mais na parte de pele negra? Que conselho você daria aí com essa experiência que você ganhou? Eu acho assim que se a pessoa tem um desejo, ela tem que ir atrás, sabe?
Na minha percepção, foi tudo muito aconteceu, assim, né? Ninguém me guiou, eu fui descobrindo as coisas meio que sozinhas. Mas agora que eu já descobri, eu posso contar, então é mais fácil. Tem como, todo ano tem essa bolsa que eu participei. Geralmente abre em julho, agosto e termina em novembro. Então, o residente, para ele aplicar, ele precisa ser membro aspirante. Então, se está num serviço credenciado da SBD, as coisas já fluem mais fácil, né? Porque você vai ter uma carta do seu preceptor, você vai ter um currículo ok. E tentar é de graça, né? Você só vai pagar para se inscrever como membro aspirante, mas nada assim demais. E se a gente não tentar, não tem como dar certo. Então, o não sempre a gente vai ter. E tem uma frase que eu gosto, que é aquela do Walt Disney: se você pode sonhar, você pode realizar. Ah, eu sempre mentalizo isso. Se pode dar certo, eu vou tentar. Eu acho que vale a pena. É um meio que não foi invadido na dermatologia, então é um meio que a gente pode se aprofundar e pode trazer um trabalho de qualidade para a população brasileira, né? Já que nós somos brasileiros, é o objetivo principal, agregar coisas boas na vida de outras pessoas. A dermatologia ela carece disso. E eu acho que é um campo muito bom. Aproveitar que nós somos, né, vizinhos dos Estados Unidos, praticamente, estamos na América, e eles abrem essa porta para estudantes do mundo todo, tanto aluno quanto residente. Eu não fui maltratada, né? Algumas pessoas relataram experiências ruins. A minha experiência foi excelente e eu acho que vale muito a pena tentar. Vale a pena mesmo. Bom, Melissa, muito obrigada pela sua presença aqui. Queria deixar um espaço aberto para você dar algum recado final, se você quiser, enfim, deixar suas redes sociais, o que você quiser falar aqui para os nossos ouvintes. Ah, obrigada. Agradeço muito o convite. Acho que não tem nenhuma mensagem final. Meu Instagram é @doutora.melissaalfredo e eu estou à disposição para tirar dúvidas também, se alguém precisar. Que ótimo. Muito obrigada, Melissa. Foi um grande prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Então, terminamos por aqui, então, e ficamos até o próximo episódio. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.